Olá, muito bom dia! Eu sou o Pedro Quintão e esta é mais uma mensagem da série Café com Fé. Aqui você começa o seu dia sob as bênçãos do Altíssimo. E hoje é terça-feira, dia 11 de fevereiro de 2025. E eu tenho uma palavra do Senhor diretamente para o seu coração. Meu irmão, minha irmã. A vida reserva desafios, adversidades, problemas para cada um de nós. Eu duvido que porventura exista um ser humano na face da terra que possa afirmar: eu não tenho problemas. Não existe, porque cada um tem o seu pepino, cada um tem o seu leão de cada dia para matar. Cada um tem os seus gigantes para lidar. E algo que eu quero te dizer nesta manhã, meu irmão, minha irmã, é que ter fé não nos exime de passar por adversidades. Muitas pessoas acham que não, que quando você começa a ter uma vida com Deus, começa a exercer a sua fé de fato, os problemas somem como num passe de mágica. Bom, não nos enganemos, porque Jesus não nos enganou. Ele mesmo nos alertou, nos advertiu que no mundo teríamos aflições. Ah, então quer dizer que ter fé não muda nada, então? Nada disso. Não foi isso que eu quis dizer. E você vai entender o porquê. A fé pode não nos eximir de passar pelos problemas. Mas tem uma coisinha que muda absolutamente tudo. Para entendermos isso, vamos ler o que está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 8, do versículo 23 ao versículo 27. Diz assim a palavra do Senhor: Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos! Vamos morrer! Ele perguntou: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então, ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Vamos lá. Os discípulos estavam com Jesus no barco
e por acaso Jesus estava tirando uma soneca. É claro, Jesus tinha uma vida intensa. Ele pregava a palavra, ele fazia milagres, ele ia na casa das pessoas, ele andava por vários lugares. Então Jesus tinha uma rotina intensa. Então, numa oportunidade que apareceu, ele foi tirar um cochilo no barco. E os discípulos estavam ali naquele mesmo barco com ele. Só que de repente, sem aviso prévio, uma tempestade aconteceu. E os discípulos, tendo uma reação humana natural, ficaram com medo de morrer. Porque a água estava entrando no barco e as ondas balançavam aquele barco, relâmpagos e trovões e a tempestade caindo. Todo mundo achou que ia morrer. E Jesus continuou ali tranquilinho, dormindo. E os discípulos chamaram Jesus, acordaram ele, né? Sacudiram Jesus. Senhor, o Senhor não se importa se a gente morrer aqui agora? Salva a gente. Vamos morrer. E Jesus, ele repreende, ele exorta os discípulos dizendo: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Por que Jesus falou isso? Por que Jesus não deu razão para os discípulos? Como eu falei, eles estavam apenas tendo uma reação natural. Tinha que ser muito frio para ficar impassível diante daquela tempestade, se nós analisarmos aos olhos naturais. Mas Jesus chamou a atenção dos seus discípulos, porque entra naquela coisinha que eu te falei, que apesar da fé não nos impedir de passar por adversidades, a fé nos dá algo que muda tudo. Sabe o que é, meu irmão e minha irmã? Eu vou usar esse cenário aqui dos discípulos como exemplo. O fato de Jesus estar no barco não impediu que a tempestade acontecesse e acometesse aquele barco onde estavam os discípulos. Contudo, a melhor coisa daquele cenário todo era: Jesus estava no barco. Se você entendeu isso, você deve estar aí sentindo seu coração queimar, ou falando aleluia, ou agradecendo a Deus por ter compreendido essa verdade. Mas eu explico melhor ainda. Meu irmão, minha irmã, ter fé, exercer a confiança, o dia a dia com Cristo, não é uma garantia de que nós não vamos passar por problemas. Todavia, existe sim uma garantia de que nós vamos passar por esses problemas não sozinhos, mas com Jesus. E isso muda absolutamente tudo. Como eu disse, o fato de Jesus estar ali no barco não impediu que a água entrasse no barco, que a tempestade acontecesse, que aquela situação toda ocorresse. Mas Jesus estava ali. E isso mudou tudo. É por isso que Jesus chamou a atenção dos discípulos. É por isso que ele falou: homens de pouca fé, por que vocês estão com tanto medo? Porque, na verdade,
Se os discípulos tivessem a visão aberta naquele cenário, tivessem compreendido, eles não teriam medo, mesmo em meio à tempestade. Por quê? Porque Jesus estava lá. Como isso se aplica nos dias de hoje? Eu vou dar um exemplo pessoal para você entender o que significa isso. Numa questão financeira, por exemplo, quantas vezes eu não sei como as contas vão fechar, como o mês vai terminar no verde. Isso é sinônimo de uma tempestade. Uma tempestade está acontecendo, um problema está acontecendo. Porém, eu não me desespero, eu não fico com medo, porque eu sei que Jesus está comigo. Então eu tenho paz, eu descanso e eu confio. E há tantos outros exemplos, meu irmão e minha irmã. Pessoas que às vezes têm um diagnóstico médico negativo, mas elas não perdem a paz no coração porque sabem que Jesus está com elas, inclusive neste momento ruim. Portanto, ter fé, caminhar com Jesus, não te garante não passar por problemas, mas te garante a presença do Criador do universo ao seu lado, enfrentando contigo esses problemas, te dando força em meio às adversidades, te dando esperança em meio ao caos. E convenhamos, isso muda absolutamente tudo, não é mesmo? Que Deus te abençoe grandiosamente e até a próxima.